Oi, pessoal, terminamos mais um mês. Esse já é o terceiro mês que eu faço assim um resumo de tudo que a gente viu no Ultrassonografia Club. Então, se você não viu abril e maio, os vídeos estão lá, está no YouTube, está no Instagram, no Facebook. E hoje a gente vai falar sobre o mês de junho, que foi cheio de coisas, cheio de novidades. Então, se você perdeu alguma coisa, dá uma olhada nesse vídeo para ver o que você perdeu para poder procurar lá na plataforma. Então, esse mês a gente começou, na primeira semana, a gente já teve casos de colegas. Teve muito caso interessante, então eu vou dar uma citada aqui no que a gente viu. A gente viu corpo estranho no estômago, que era um palito de churrasco. A gente viu um corpo estranho no estômago, que era um pedaço de grama, o que foi bem interessante para a gente aprender e ver que também existe esse tipo de situação, né? Às vezes é grama que é parecido com um corpo estranho linear. A gente viu também o corpo estranho linear metálico, que perfurou o intestino, foi bem interessante. A gente viu neoplasia testicular, a gente viu litíase renal, litíase uretral. Teve uma neoplasia em escroto pós-castração, que foi bem interessante porque parecia uma reação da cirurgia, quando na verdade foi uma coincidência, né? Aumentou muito rápido aquela neoplasia ali, e aí foi confirmado por citologia. Teve caso de neoplasia esplênica, teve uma inversão da bexiga para dentro de um prolapso do útero, então foi um caso muito diferente, muito interessante. Tanto a bexiga quanto o cólon estavam dentro daquele prolapso de útero ou vagina ali. Teve caso de displasia renal, teve uma torção esplênica, e aí a gente conversou sobre aquele sinal típico triangular que aparece na imagem da torção esplênica. Teve um caso de litíase vesical que a gente conversou sobre a importância de mudar o decúbito do paciente para ver o que acontece com a litíase. Isso nos ajuda no nosso diagnóstico. A gente falou também sobre reverberação de pequenos sedimentos urinários, que pode confundir e parecer com gás, mas na verdade ocorre também em litíases, em sedimentos, né? A gente falou sobre a diferença ali do seio renal, da crista renal, e como é que a gente faz a medida da dilatação da pelve. Então, foi bem interessante para relembrar aí alguns conceitos. A gente viu um caso pós-cirúrgico em que o paciente teve rejeição dos fios de sutura na parede do abdômen. Então, na imagem ultrassonográfica, dava para ver a inflamação e dava para ver a sutura bem direitinho na parede. A gente viu uma neoplasia de adrenal com invasão da veia cava caudal. A gente viu vários casos de divertículo uracal, foi bem interessante, porque teve um e aí outros colegas também mostraram casos semelhantes. Então, foi legal falar sobre isso de novo. A gente viu um útero pós-parto com retenção de placenta, que na verdade nem se sabia que a cadela estava gestante, né? Então, foi uma surpresa, porque não estava mais gestante, mas tinha ali uma retenção de placenta que depois saiu, provavelmente foi um aborto. A gente viu o caso de uma gestação normal, linda. A gente viu mais neoplasia esplênica, e é sempre legal porque a neoplasia esplênica a gente geralmente consegue ver as imagens da cirurgia, né? Então o pessoal adora compartilhar. A gente viu um rim muito alterado, que possivelmente seja por PIF, e aí a outra colega compartilhou as fotos de necrópsia também de um rim com alteração por PIF. A gente viu litíase em uretra peniana, causando uma dilatação grande da uretra prostática. A gente viu um coágulo no coração. A gente viu efusão pericárdica. Teve um corpo estranho muito diferente, que era uma bolinha de gude, que foi muito interessante, porque cada vez que a gente pode ver qual era o corpo estranho, a gente aprende como é que aquele corpo estranho aparece na imagem. Teve infarto esplênico, teve ovário policístico. Também na primeira semana, a gente começou, eu e o Paulo, com as dicas da semana, que são vídeos curtos com dicas ultrassonográficas e que a gente está compartilhando para todo mundo no Instagram, no Facebook, no YouTube, na lista do Telegram, na lista VIP do WhatsApp, todo mundo no e-mail, está todo mundo recebendo as dicas da semana. Então, a primeira dica foi sobre a janela intercostal para avaliação do fígado. Se você não viu ainda, tá lá os vídeos, tá bem legal, é curtinho, é rapidinho, vale a pena. A gente também fez, então, um estudo dirigido da relação rim-aorta,
Muita gente tem dificuldade, como é que faz a medida do rim e da aorta para ver o tamanho do rim dos cães. Então, a gente discutiu todo o artigo que fala sobre isso. Foi muito legal. Na segunda semana veio a dica da semana número 2 e o Paulo falou lá sobre as diferenças dos transdutores, qual utilizar, em qual momento. Então tá lá também o vídeo, tá bem interessante. A gente teve o depoimento de uma colega que foi bem legal, porque ela contou que há muito tempo ela vinha acompanhando o que o Ultrassonografia Club trazia, ela via nas mídias sociais, mas ela ainda não tinha criado coragem de assinar. E depois que assinou, viu que era bobagem, aquele medo todo que ela achava que não ia conseguir acompanhar, e ela pôde perceber como o grupo ajuda e como a gente tem todo um jeito ali de lidar dentro do grupo que é com bastante respeito e a gente se ajuda muito. Foi muito legal ela ter compartilhado isso com a gente. O vídeo dela tá lá também no Instagram. Na semana 3 foi um caso da semana do Paulo e ele falou sobre pacientes não convencionais e compartilhou um pouquinho da experiência com alguns casos bem diferentes. Foi bem interessante. Teve serpente, teve hamster, foi bem legal. Aí veio a dica da semana número 3, onde ele falou sobre o foco e a zona focal, que são parâmetros muito importantes que a gente tem que alterar durante o nosso exame, e ele mostra lá muito bem um exemplo de como utilizar isso e como melhora a imagem. No caso da semana, onde eu compartilhei um caso, eu falei sobre um paciente com displasia renal e criptorquidismo. Depois veio a dica da semana número 4, eu falei um pouquinho sobre Doppler, então é aquela coisa da gente só apertar ali o botão do Doppler e ver a vascularização, mas na verdade é um artefato, e aí você pensa que era uma vascularização e pode errar o seu diagnóstico. Então, deem uma olhada nesses vídeos das dicas. Como o mês de junho teve 5 semanas, hoje, então, eu enviei também de novo os casos de colegas. Então, a gente teve casos de colegas 2 vezes esse mês. Então, teve muita coisa interessante. Olha só o que a gente viu hoje. Corpo estranho em bexiga, um baço de linfoma confirmado e com aquela imagem bem característica. Uma hérnia inguinal, que ocorreu uma fístula e estava saindo conteúdo fecal pela hérnia. Neoplasia esplênica de novo. Um baço de felino torcido por uma massa ou aderência mesentérica. Foi bem interessante isso, não é comum em felino isso. Bem legal esse caso também. Teve um intestino de um paciente que possivelmente, um felino, possivelmente tem PIF, mas estava muito alterado, muito diferente, e eles foram para a cirurgia e confirmaram aderências, realmente tinha uma espécie de obstrução também naquele rim, naquele intestino. Falamos sobre nefropatia unilateral, em casos em que tem alteração bem importante em um dos rins, só que os exames de sangue não mostram porque o outro rim está compensando. Então, isso é interessante da gente estudar, porque às vezes a gente encontra aquele rim super alterado no exame e o clínico tem os exames normais, né? E a gente fica meio sem entender, mas é por isso, porque um está muito alterado, o outro está compensando ainda. Temos lá um vídeo lindo sobre o jato ureteral. Então, em alguns pacientes, a gente consegue ver o jato entrando ali do ureter para a bexiga, o jato de urina, bem na topografia ali da entrada do ureter, das papilas ureterais. Ficou lindo aquele vídeo. A gente teve um caso muito diferente de litíase em uretra peniana, em que a gente pôde ver a litíase pela uretroscopia. Então, a gente não está muito acostumado a fazer uretroscopia, e esse caso de uma colega lá do Chile foi bem legal de ver. Obrigada por ter compartilhado com a gente. A gente teve também uma neoplasia renal, teve caso de hidronefrose com confirmação da litíase no ureter, teve artéria hialoide no olho fetal, que é comum, mas é muito legal de ver. A gente teve casos de dioctopima renale, mais de um. Teve microlitíase em uretra. Teve caso de pancreatite aguda, uma pancreatite linda. A gente teve uma massa na bexiga, na massa vesical. Mais caso de obstrução intestinal. Outro caso de pancreatite com edema pancreático, e aí ela fez o controle 48 horas depois de iniciar o tratamento e mostrou a diferença. Foi super legal também. Teve mais linfonodos císticos, parece que depois que a gente fez o nosso estudo sobre linfonodos císticos, começou a aparecer um monte de casos. Teve uma mucocele biliar muito bonita, com dilatação do ducto cístico, com bastante alteração.
Teve colilitíase, em que ela pôde ver o pós-operatório e nos mostrou a foto das litíases, foi bem legal aquele. Teve outro corpo estranho intestinal, causando intussuscepção, inclusive. Teve um caso de peritonite, em que a gente discutiu que a possibilidade daquela peritonite era pós-colite, porque o paciente tinha tido uma colite, e que isso é comum, né? Então tem uma imagem muito bonita lá dessa peritonite, dessa inflamação do mesentério também. Teve outro caso de cirurgia em que o paciente tem seroma ali no subcutâneo e também um granuloma lá na topografia de coto uterino. Tivemos uma massa mediastinal em felino, bem grande, envolvendo bem os grandes vasos ali perto da base do coração. E na imagem ela conseguiu ver o esôfago entrando ali na topografia do cárdia, que é uma coisa que nem sempre a gente consegue ver no ultrassom, e aquela imagem ficou bem legal, bem diferente. E tivemos um caso também de uma alteração importante no piloro, possivelmente uma hipertrofia pilórica ou uma neoplasia. Então, mês de junho foi cheio de casos diferentes. Teve casos meus, casos do Paulo e muitos casos de colegas. Teve um estudo muito legal. Então, se você ainda não faz parte do Ultrassonografia Club e quer ver tudo isso, fica tudo lá na plataforma online. Então, vocês podem assinar, começar a fazer parte dessas discussões do grupo e poder acompanhar também o que já passou. Espero vocês lá. Até mais.